Boa noite, pessoal. Deixa eu deixar aqui, né? No bate-papo também fica mais fácil. Boa noite. Pronto. Não apareceu aqui. Quais são os três? Nossa, escrevi errado aqui ainda. Isso. O que que saiu? Ué. Pronto. Boa noite. Todos bem? Fechar minha porta. Fica mais fácil. Fica mais silencioso aqui. Prontinho. Quem tiver online, faz um pequeno favorzinho para mim. Dá um oi aí no chat só para ver se ele tá funcionando, por favor. Vou precisar dele mais tarde. Tá tudo certinho com a transmissão, né? Tá. Entrou mais uma pessoa aí. Boa noite. Um minutinho, vamos nos preparando para a nossa prece. Começar na hora, aproveitar o nosso tempo da melhor maneira possível. Entrar mais algumas pessoas. Boa noite. Vocês vão ficar vendo o reflexo da tela do meu computador no meu óculos. Mas sem óculos, a Jaqueline quase que não existe, né? Então,
eu fico um pouco agoniada de olhar para cá esse reflexo, mas não dá para tirar o óculos, não. Eu vejo vocês, né? Eu fico vendo a tela aqui toda embaçada. 7h30, horário em ponto. Vamos começar a nossa oração. Vamos elevar o pensamento a Jesus Cristo. Focar agora em estarmos sintonizados para a gente trocar as nossas energias e o nosso bate-papo, o nosso estudo, a nossa reflexão fluir bem, né? E a gente tirar o máximo de proveito possível. O cabelo tá me arrepiando aqui, gente. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Jesus. Vamos pensar em muita luz e muita paz chegando ao nosso lar. Vamos começar agradecendo pela semana que tivemos, todas as oportunidades abençoadas que passaram por nós, com o intuito de nos trazer para o caminho da felicidade, da paz, da proteção de Deus. Vamos rogar então, Mestre Jesus, que possa abençoar esse momento de reflexão que estamos aqui juntos, a fim de que possamos sair mais fortalecidos com a sua palavra, com os seus ensinamentos, que acima de tudo compreendamos o poder da fé genuína e do quão válido é colocar o coração acima das nossas próprias necessidades e opiniões para compreender o Evangelho e nos tornarmos cada vez mais espíritos que se consolidam sob o amor, a caridade e todas as leis de Deus. Assim, que possamos contar com o amparo da espiritualidade amiga, que sempre organiza os nossos estudos, os nossos momentos. Que todos os lares dos nossos companheiros que estão aqui nessa noite possam ser abençoados. E com as mentes abertas e corações apostos, possamos absorver a ajuda que vem do alto. Assim seja. Então, boa noite mais uma vez. Estou vendo que às vezes entra um ali, pessoa sai, né? Agora tem 7 pessoas aqui contando comigo, né? No ao vivo ali. 8, mas alguém entrou. Então, 8. Hoje eu não vi ninguém ali no chat. Cadê as companheiras que ficam ali, ó, dá boa noite, participa. Gosto quando vocês participam, estão junto comigo ali no chat. As outras vezes eu fiz só por slide, eu não apareci, né? Hoje a gente não vai precisar dos slides, tá? Mas se der certo, eu gostaria de contar com a participação de vocês ali no chat. Se não der certo também, não tem problema, tudo bem? A nossa reflexão de hoje, como foi passado para vocês, é energia do perdão. A gente, às vezes, incorre naquele erro, eu vou chamar de um erro de ingenuidade até. Um erro, às vezes, de uma falta de maturidade nossa. A gente escuta muitos temas, né? Perdão, caridade, o amor, né? A vingança. Tem algumas palavrinhas que são palavras-chave que sempre estão presentes em várias palestras, em vários estudos, e o perdão é uma delas. E a gente acaba incorrendo naquele erro, às vezes, de falar assim, nossa, mas a gente vai estudar isso de novo. Eu já escutei isso, já li essa passagem não sei quantas vezes, né? Ou o evangelho está ultrapassado. E a gente não percebe que provavelmente a gente está deixando escapar algumas significações e algumas propostas dessas passagens que a gente já leu, às vezes, mais de uma vez. E que, além do fato de deixarmos significados, estudos mais aprofundados passarem, às vezes, o que conta, o que vai validar todo esse tempo nosso de estudo teórico, de reflexão, é a prática. Então, às vezes, falar do perdão pela milésima vez. Eu já sei que perdoar, eu já escutei,
Mas a prática, gente, ela exige, ó, continuidade, esforço, energia. Bom, a prática é outra história. Eu tenho certeza, se nós tivéssemos proporcionalmente a prática, a qualidade de prática, em relação à qualidade, ao tempo, ao volume de estudo e conhecimento que a gente adquire, nós já estaríamos um pouquinho mais evoluídos. Né? O que significa que a gente está estudando, a gente tem um conceito teórico, mas a prática ainda impõe alguns desafios e a gente ainda tem que trabalhar um pouco mais, lapidar um pouco mais. Então, quem sugeriu o tema foi a minha mamãe e achei propício. Eu falei, vamos falar do perdão. Nunca é muito, né? É sempre bom a gente escutar. E eu coloquei uma vertente, a energia do perdão, para a gente ir consolidando, né, as nossas teorias espíritas e deixando cada vez mais prático e acessível. Da gente olhar no nosso dia a dia e falar, nossa, aquela reflexão que eu fiz, eu notei no meu dia a dia que aconteceu assim, aí eu agi assado e foi realmente como a gente tinha estudado, né? Então, por isso que é interessante o estudo, para você, como um cientista, observar nos comportamentos naturais do seu dia a dia, onde que se aplica. Tem que ser observador. Então, para não perder o costume e ficarmos sobre bases que sejam consolidadas, eu vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, certo? O capítulo 10, o tema maior dele, que para a gente é bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, nós vamos fazer a leitura do item 7. E aí tem o item 8 que explica, mas eu vou me ater à passagem de São Mateus, tudo bem? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, certo? Então vamos lá. O item 7 tem esse título: O sacrifício mais agradável a Deus. Isso daqui é muito legal, porque a gente encontra em muitas culturas, em muitas religiões, ao longo do tempo, muitas formas de demonstrar nossa devoção a Deus. Deus, ou qualquer forma que seja nomeada, esse Deus superior. A humanidade sempre teve essa relação com esse ser superior e algumas maneiras de demonstrar a nossa devoção, o nosso respeito por ele. Vou fazer a leitura. Se, pois, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vós vos lembrardes que o vosso irmão tem alguma coisa contra vós, deixai a vossa dádiva aí ao pé do altar, e ide antes reconciliar-vos com vosso irmão, e depois voltai para oferecer vossa dádiva. Certo? Então, uma passagem simples, imagina. Do contexto ainda mais daquela época, era muito comum que se fizessem essas oferendas ao altar para pedir perdão para Deus, para pedir a bênção. Então tinham as igrejas, os altares preparados e as famílias levavam, né? Que fosse um animal, cevada, vinho, sal, era tudo levado ao pé do altar. E ali entregava junto ao sacerdote essas oferendas para Deus, a título de pedir perdão pela família, em nome da família, em nome do grupo, em nome da humanidade, que fosse. Então é uma maneira de falar assim, olha Deus, eu sacrifico esse animal, que é como se a pessoa estivesse simbolizando o sacrifício do animal que existe nela, ou seja, desse animal mais instintivo, ignorante, e isso representasse, perdão, gente, e isso representasse, então, só um minutinho. Tá falando que tá sem áudio? Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa, porque no meu tá normal.
O que que eu vou fazer, hein? Vocês não estão ouvindo? Ah, porque minha irmã disse que estava sem áudio, que não estava escutando. Porque que quando eu testei meu microfone estava normal. Tô conversando com a Liz, tá, gente? Ela fica ali no amparo. Ah, tá. Pronto, ela falou que tá normal lá pra ela. Se vocês não estiverem ouvindo, escreve aqui embaixo, no chat, ou me chama, tá bom? Deixa eu mandar aqui. Pronto. Essas coisas assim, às vezes na internet, a gente tem que ficar conferindo, porque às vezes a gente acha que tá tudo maravilha, beleza, né? E o negócio não tá pegando. Tá, pronto. A Liz me confirmou que é a nossa organizadora. Ah, tá. Vamos continuar então. Então, eram feitas essas oferendas no altar e depois aquela comida era compartilhada, tá? Eles compartilhavam, comiam, então era uma forma de dizer a Deus que estavam sacrificando ali seus instintos, em nome da elevação de Deus, ao mesmo tempo que pedia perdão. Só que nessa passagem é muito interessante, porque aqui fala assim: tudo bem, você está indo lá levar a sua oferenda para o altar. Só que Jesus chega e pontua. Tá, você vai colocar sua oferenda aí, mas antes você vai fazer uma coisinha primeiro. Você vai deixar aí sua oferenda e vai lá reconciliar com o seu irmão. Depois que você fizer isso, aí você pode voltar aqui e oferecer a sua dádiva. Oferenda, dádiva, tem o mesmo significado semântico, tá? Mas você pode voltar aqui então e fazer a sua oferta. Isso é muito legal, porque ele não desconstruiu, falou, ah, é errado você fazer a sua oferenda ali no altar, mas ele disse que era necessário uma coisinha a mais, para que aquela oferenda que foi feita ali no altar tivesse validação. E o que era necessário é reconciliar com o irmão, voltar e reconciliar. O que, que ele está falando? Vá e perdoe o seu irmão, certo? Porque numa discussão, gente, quando tem um choque de ideias, um choque de posturas, as duas partes precisam trabalhar o perdão, não só uma e não só outra, né? Porque acabam que as duas saem disso feridas e colocando mais crédito nas suas opiniões por achar que estou certo e eu tenho razão. Então, as duas partes precisam trabalhar o perdão. Então, vamos pensar puxando para a nossa prática, para agora, para hoje. Lá eles faziam aquelas oferendas. Será que hoje a gente faz oferenda? Existem as oferendas modernas? Né? Será que nós estamos levando ofertas para o altar ou para os nossos centros religiosos, igrejas, casas espíritas, todo tipo, né? A fim de pedir esse perdão, de reconciliar com Deus? Né? E a resposta é sim, é claro. Naquela época era feito com sacrifício de animais. Algumas religiões ainda usam, hoje em número menor, mas ainda existe. Então ainda existe essa cultura de a gente fazer essas oferendas em formas mais sutis, mais práticas. Vamos falar assim, por exemplo, na entrega do dízimo, mas quando a gente está ali, por exemplo, dou uma cesta básica para ajudar o movimento de solidariedade da nossa casa espírita, doação de roupa, ou até mesmo na doação do nosso tempo. Então, quando eu vou ao centro espírita e eu vou orientar uma aula de evangelização, eu vou dar um passe, eu vou ser o médium, né, para fazer as comunicações, isso são oferendas. Tudo isso que a gente faz é a título de reconciliar com Deus.
Então, nós vamos até o nosso altar, até os nossos locais, oferecer o nosso tempo, a nossa dádiva, que é espontânea, com a consciência de que isso é um caminho de reconciliarmos nosso coração, nossa consciência com as leis divinas. Então, existem oferendas. Mas, segundo Jesus, é preciso também perdoar. E num vídeo muito bacana do Raul Teixeira, ele fala pra gente o que significa perdoar. Perdoar vem de junções de dois radicais, né? Per e donare. O per é além de, donare, doar. Então, o significado de perdão é doar além de. Significa que para você ir lá oferecer a sua dádiva, a sua oferenda, é preciso doar além disso, além de. E Jesus está considerando que esse doar além de é uma premissa que deve ser anterior, ou seja, a base das oferendas que nós costumeiramente fazemos nos nossos centros religiosos, na nossa igreja, na nossa comunidade, nos trabalhos voluntários, fora das religiões, certo? Isso é forte, porque você pensa, mas serviu no meu trabalho como médium, ou doar os alimentos, doar roupa, ajudar a natureza, ajudar os animais, isso tudo é importante. É importante. E Jesus não falou, olha, eu não quero saber dessas oferendas, não. Não, ele não falou isso. Ele só falou que antes de você oferecer, você fosse lá reconciliar antes, você fosse perdoar, que você fosse oferecer a lei daquela doação que você está fazendo. Raul Teixeira ainda traz assim pra gente, que eu acho fantástico, que perdoar é um santo remédio. E a gente fica pensando, né? Vamos caminhar por essa trilha, então? Vamos. Porque a gente pode falar aqui do perdão, o que em termos mais espiritualizados, com termos espiritualizados, mas nós estamos caminhando aí para termos que dizem respeito à nossa organização espiritual e física. Então vamos por aqui. Perdoar é um santo remédio. Quando você fala remédio, você está falando de algo que não está sadio e o remédio vem com a intenção de restabelecer a saúde do agente que você está tratando, da pessoa que você está tratando, do doente. Mas que doença, no caso do perdão? Que doença é essa que o perdão é um remédio? E quem é o doente? Porque a gente vai receitar um remédio, a gente tem que pular a primeira coisa na receita, né? Para quem? Para quem é o remédio? Que dose que você vai tomar? De quanto em quanto tempo? Até quando? Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Então vamos entrar no nosso título de hoje. Energia do perdão. A gente está falando da energia de doar além de. Interessante, né? A energia de quando a gente doa além do que a gente está costumeiramente oferecendo, acostumado a fazer. Qual que é a doença? Primeira coisa, não sei se o chat está funcionando, agora eu gostaria que vocês interagissem comigo pelo chat. Mas como eu não sei como está ali, se alguém quiser digitar, pode digitar. Porque são três perguntas, acho que são três perguntinhas. Quem é o doente? Qual é a doença? E qual o tempo de administração desse santo remédio, né? No caso do perdão. Perdão é remédio para que doença? E para quem? E tem que ser administrado
Até quando? Por quanto tempo? Em que dose? Se alguém quiser interagir aí comigo, pode deixar qualquer uma dessas respostas aí no chat. É só escrever nos comentários aí para mim, tá? Eu vou ler. Então vamos caminhando aqui. A doença é qual? Perdão trata da mágoa, do ressentimento. E se a gente deixa volumar e alimenta, vão gerando sentimentos de longa data que são extremamente prejudiciais para a saúde do espírito. O ódio, né? A vingança, ira, né? Destrói o espírito. Apaga aquela luzinha que todo mundo tem. Então essa é a doença do ressentimento, a doença da mágoa. E quem que carrega? Agora vem, né? Quem que carrega essa doença da mágoa? Quem foi lá e praticou o ato que magoou ou quem recebeu esse ato? Quem recebeu. A mágoa, o ressentimento é um processo que advém de uma experiência que você viveu, de uma atitude que você recebeu, certo? Que por incrível que pareça, pode ser do outro, de você mesmo, mas que foi mal trabalhado e ficou. Então, incrível, né? Porque na questão do perdão, quem produz essa mágoa em mim pode ser o outro, mas eu mesmo. Isso é muito importante da gente pautar. E a administração do perdão. Essa receitinha todo mundo sabe, é conhecida. Quantas vezes que eu vou perdoar? 70 vezes, 7 vezes. Em que momento? Sempre que for necessário. Em que período? A vida toda. E um pouco mais. Então, é um remédio de administração contínua para todas as necessidades e todos os momentos que aquilo for necessário. O perdão deve ser administrado. Certo? Então, a mágoa é a nossa doença. É a doença da noite, né? Doença. Mas quando a gente fala de doença do espírito, porque a doença do corpo físico, ela desorganiza o funcionamento do corpo, não é? Você tem uma fisiologia impecável, você tem os órgãos funcionando, as células trabalhando. Quando um desses órgãos ou tecidos ou grupo de células decide, né? Começa a trabalhar de forma desorganizada, nós temos a doença. Começa a produzir células doentes ou substâncias que vão adoecer o corpo. Então, isso é a doença, é uma desorganização. Na doença do espírito, nós estamos falando de algo ainda mais profundo, porque nós estamos falando de sentimentos adoecidos que, por consequência, vão interferir na forma como nós espíritos nos comunicamos com todo o universo. Então, o sentimento e a exteriorização dele, que é a nossa vibração espiritual, o nosso padrão espiritual, é a forma como nós dialogamos com o universo, com Deus, com os outros espíritos encarnados, desencarnados. Então, o sentimento adoecido é aquele que desorganiza essa nossa comunicação e a nossa relação. O que acontece com a pessoa que carrega a mágoa? Ela sofreu por uma atitude de uma pessoa, entristeceu muito, uma coisa que não esperava, magoou, e aquilo fica. Aquele ressentimento, a pessoa sempre pensa naquilo, na tristeza, e ela vai guardando, ela lembra da pessoa, faz mal, né? Tudo aquilo volta, ela revive tudo aquilo de novo, todo aquele sentimento ruim, igual uma separação traumática, uma briga com um amigo muito querido, volta todo aquele sentimento,
né? Todo aquele constrangimento. A mágoa não instalou, ela tá ali. E ela vai, infelizmente, começar a sinalizar, a comunicar para o universo certas circunstâncias ou pessoas que vão entrar na vida dela. Então, é uma pessoa que não perdoa. Quer carregar a mágoa? Eu não perdoo, fez mesmo, e é isso. É aquela pessoa que, sem perceber, constantemente na vida dela, ela começa a passar por situações em que ela é obrigada a ser mais flexível. Não tem jeito. Ou ela se torna uma pessoa que tem jogo de cintura e vai ser flexível, ou então ela vai conseguir para ela ainda mais conflito. Vai avolumar os conflitos na vida dela. Sem mais nem menos, ou com muita intensidade, ela começa a ter que lidar com muitas pessoas difíceis. Pessoas às vezes inflexíveis também. Pessoas difíceis, que cedem menos, ou que agregam para ela mais, tem que desprender mais energia para lidar. Começam a vir circunstâncias na vida dessa pessoa, acontecimentos, alguns fatos, pessoas, né, já falei, que estão dizendo para ela, olha, você comunicou para o universo essa mágoa. A sua energia, seu padrão vibratório está comunicando. Você precisa se tornar uma pessoa mais maleável, perdoar, precisa entregar as atitudes do outro para o outro e não ficar carregando com você. São pessoas, às vezes, que tentam controlar tudo. As atitudes dos outros, tudo que acontece na própria vida, com muita rigorosidade. Ou é do meu jeito ou não é. Isso não é saudável, a pessoa vai adoecendo, o estresse vem uma ansiedade, vem uma depressão, e as coisas se acumulam, se avolumam. Então a gente precisa mudar o padrão. A mágoa está adoecendo, eu estou me comunicando de uma maneira prejudicial com o universo. E não é Deus que está me mandando, eu estou comunicando. Eu estou criando o meu padrão vibratório. E vai sintonizar comigo situações e pessoas no mesmo padrão vibratório. Não tem como. Na base do perdão, gente, está a tolerância. E Raul Teixeira fala isso de uma maneira brilhante para a gente no vídeo. Ele fala assim, perdonar, né? Doar além de. Então, quando Jesus fala assim, se te der um tapa, né, na sua face, do lado direito, você oferece esquerdo. Se te impuserem caminhar 1000 passos com a pessoa, você caminhe 2000. Se te pedirem a tua capa e quiserem levar, você dá a tua roupa toda. É o doar além de. Significa perdoar, significa ser tolerante. Pessoa te exige uma cota de paciência X. Jesus fala, então você ofereça 2x de paciência para essa pessoa. Isso é o perdão, é o doar além de. Então, na base do perdão está a tolerância. Vamos imaginar um galinho seco. Galinho seco, seco, seco. Se exerce uma pressão sobre ele, ele quebra. E depois que quebra, se você tenta reconstituir ele, é mais difícil, não é? Voltar ao formato normal, todo inteiro. Você tem que fazer o quê? Ir lá, passar uma fita, de alguma maneira colocar algum pino. O galho tá seco, você voltar ele porque era muito difícil. Agora você pega aquela vara verde. A vara verde, na verdade, tem muita história, né? Você pega aquelas varinhas verdes. Não precisa tirar do pé, não. Vamos estragar a árvore, não. Mas você vai naquela plantinha nova, bem verdinha, cheia de lignina, né? E enverga. Às vezes você enverga, que chega a encostar no chão. Na hora que você solta, ela, puf, volta. Volta.
para o estado normal dela. E isso é aquela palavrinha que está muito na moda agora, né? Que é a resiliência. Sua capacidade de voltar ao estado normal após sofrer uma pressão que o tenha deformado. É a capacidade de tolerar, gente. E quanto mais tolerante você é, menos você se parte no meio. A pessoa que não perdoa, que eu não perdoo, que ele fez isso comigo e fez, me magoou, ela é uma pessoa com pouca tolerância. E por consequência, infelizmente, essa pessoa tende a ser uma pessoa que tem pouca resistência às pressões que ela sofre. Então, na hora que vem uma pressão, uma situação difícil, ela parte. E para voltar depois, é complicado. Restituir ao estado normal é complicado. Agora, uma pessoa que tem o hábito de trabalhar o perdão é uma pessoa mais flexível, mais tolerante. É aquela pessoa que Jesus falou, né? Se pedirem que ande 1000 passos com você, ela vai andar 2000 do seu lado. Pessoa tolerante, que está doando além de. Vem uma pressão da vida, uma dificuldade, vai, dobra, ela suporta, mas ela volta para o estado natural, inteira. Então, olha só que reflexão. Por isso que perdão é um santo remédio. Quando a gente perdoa, a gente aumenta essa plasticidade emocional, psicológica, nossa, essa elasticidade. A gente vai aumentando a nossa tolerância. A gente cura, a gente restabelece e reorganiza essas nossas energias, essa nossa vitalidade. Então, o ato de você perdoar, de entregar aquela atitude para de onde ela veio, que seja de você mesmo, e aí é o auto-perdão, né? Compaixão consigo mesmo, ou com aquela pessoa que te prejudicou de alguma maneira, quando você coloca tudo em pratos limpos e deixa as coisas organizadas, aceita que aconteceu do jeito que aconteceu e decide que se aquilo vai fazer morada em você, a qualidade, aliás, né, do sentimento que vai ficar em você, é você que escolhe, ela reorganiza os seus sentimentos. Reorganizando os seus sentimentos, ela terá comunicações mais saudáveis com o universo e ela vai conseguir conciliar a sua consciência com as leis divinas. É um estado de harmonia. Então, é um santo remédio. Reestabelece a conexão daquele indivíduo com o ser criador do universo e as suas leis. Isso é ser saudável. Energias equilibradas, nutridas pelo amor universal. É lógico, não é um processo que, nossa, achei legal, hein? E eu já acordei. Não. Esse processo é prática diária, começando no auto-perdão, daquela vontade de crescer, mas perdoar aquilo que você não conseguiu, procurar meios de reparar. Mas em relação ao outro, aceitar, gente, que muitas coisas, poucas coisas, na verdade, estão no nosso controle. Mas está sob a nossa escolha decidir que sentimento eu vou querer que fique aqui. Isso é da nossa escolha. Isso é nosso. Ainda bem, né? Ainda bem. Eu vou pegar agora aqui umas inscrições do meu celular. Mas antes disso, para a gente ir caminhando para o final, eu sempre fui muito intrigada com o Pai Nosso, né? E lá fala assim, perdoai as nossas ofensas na medida em que perdoarmos os nossos, a quem nos tem ofendido. E eu falava, nossa, mas Deus, mas
Deus está contando perdão nos dedos, né? Se eu perdoar uma vez, eu recebo um de perdão, né? As primeiras vezes que eu escutava isso, eu achava engraçado. Eu achava que Deus estava ridicando perdão. As ideias, né? Criança tem umas ideias esquisitas, né? Eu acho isso demais, né? E eu ficava lá raciocinando isso. Falava, nossa, mas isso é meio forte, né? Mas não é, né? Tá tudo baseado nas leis de atração, ação e reação. Porque à medida que você perdoa, você vai melhorando seu sentimento, você vai reorganizando a sua comunicação com o universo, você vai dando abertura para circunstâncias e pessoas melhores se aproximarem da sua vida. Então não tem como Deus te oferecer 50 se você só consegue absorver 5, né? Então, à medida que você expande o seu sentimento, sua capacidade de compreensão, de sentimento, de tolerância, você está falando para o universo, eu posso receber mais. Então, isso é fato na vida, eu falo por experiência pessoal. Quando a gente é uma pessoa que é muito dura, ou é isso ou é aquilo, ou é o 8 ou 80, preto no branco, a gente tende a encontrar pessoas assim que não vão ter a capacidade de tolerar as nossas dificuldades, de tolerar os nossos, vamos falar assim, os desafios, né, que a nossa personalidade às vezes traz para as relações, porque todos nós temos as nossas dificuldades. E às vezes naquele momento que você só queria ficar tranquilo, respirar fundo, você está lidando com um meio cheio de pessoas ali te julgando, te apontando, e a gente tende a recorrer ao vitimismo, né? Infelizmente. Mas às vezes, o que a gente está fazendo é comunicando isso para o universo. O nosso padrão de tolerância é muito pequenininho, é muito curto. E ainda a gente não vai conseguir receber mais. Então, por isso que pensa, né? Deus, não é que Deus perdoa, Deus nem se ofendeu, gente. Mas a gente se sente perdoado, acolhido e compreendido na medida que a gente perdoa, acolhe e também compreende. Tanto em quantidade e qualidade das relações. Então, quer ter relações mais saudáveis, procure ser uma pessoa mais saudável também. Sem ideia de perfeccionismo, porque eu falo por experiência própria que isso não dá certo. Mas diariamente procurando esses pontos onde a gente pode melhorar. Então, eu vou deixar uma reflexão para vocês pensarem sobre isso, levar para o dia a dia de vocês. Pensar que a gente sempre fala, tem que trabalhar para o próximo, né? E é óbvio que devemos até por uma noção de dever social, porque a gente hospeda esse planeta, nós estamos aqui envolvidos na sociedade, a gente tem o dever de oferecer coisas positivas. Mas Jesus está falando assim, doe um pouco além disso. Em situações onde ninguém vai estar sabendo, só você e Deus sabe, porque está no seu coração. Mas isso daí vai ser a base fundamental que vai definir a qualidade das coisas que você tem oferecido e das coisas que você vai receber. Porque senão o que acontece? A gente faz um monte de coisa, acha que tá assim, maravilhoso, né? Mas é como se fosse um objeto brilhante, dourado. Na hora que a gente bate o martelo, era só a casca. E não tinha nada lá dentro. Então, ter conteúdo. Isso nada mais, nada menos do que ter um cerne, uma base, uma estrutura, em sentimentos sólidos, sentimentos bons. A partir disso, gente, não são as nossas oferendas, né? As nossas ofertas, elas serão mais, vamos falar assim, estruturadas. Mas todas as nossas relações e onde quer que nós façamos investimentos nosso, o resultado vai ser muito melhor. Muito melhor. Então, vamos fazer esse trabalho interno, silencioso, que é com esse trabalho aí que Jesus está contando para que nós possamos oferecer estrutura para as nossas oferendas, tá?
E a reflexão que eu vou deixar para vocês é essa aqui. Vocês vão pensar hoje aí, ó, depois que terminar a reflexão. Como tenho me dirigido ao altar? Essa reflexão que eu quero deixar. Será que eu estou precisando voltar e reconciliar com meu irmão? Comigo mesmo? Como eu tenho me dirigido ao altar? Isso é fundamental, gente. Para a gente não só reluzir, ser mais bonito e chamativo, do que sincero e verdadeiro mesmo. Vamos continuar trabalhando sim. Vamos continuar oferecendo o nosso tempo, a mediunidade, a palavra, o alimento, a roupa. Mas vamos também preocupar em que base tudo isso está assentada. Porque na hora que a tempestade vem, a casa que fica de pé é aquela que tem um bom alicerce. Sólido. E não a casa que foi construída em cima da areia. Tudo bem? Espero que tenha sido produtiva a nossa reflexão para vocês. Eu deixei aqui separado, bem rapidinho. Depois, se der, eu vou fazer uns flashcards com esse material aqui. São cards virtuais, assim, para você ler informações pontuais. Esse daqui é do livro Auto Perdão, do Rossandro Klingen. E o último capítulo eu acho muito bacana, que ele coloca assim, o que não é perdoar. Porque a gente pensa, o que é o perdão? Mas também é legal excluir o que não é. E, claro, gente, para cada uma dessas frases aqui que está escrito, tem uma ótima explicação. Não vamos tirar, né, pensamentos precipitados. Tem textos, exemplos. Por isso eu quero montar o flashcard com essas informações para vocês terem esse conteúdo também, tá? Eu vou dar os devidos créditos do livro, tal, mas eu quero deixar isso para vocês. Talvez eu poste aqui no Celca, aqui no Facebook, no grupo, e repasso aí para quem quiser, tá bom? Vou montar esse material. No livro tá assim, ó, perdoar não é esquecer. Gente, os outros falam, não, você tem que esquecer isso, você não vai esquecer. A gente tem memória, o espírito armazena tudo que vive, você não vai esquecer. Mas você vai lembrar, você tem que ter aqueles arrepios, aqueles sentimentos ruins e reviver tudo, né? Perdoar não é esperar um pedido de perdão. A gente espera, né? Voltar. Perdoar não é diminuir, negar ou aprovar o equívoco. Uma pessoa, por exemplo, foi lá e tirou a vida do seu parente. Perdoar não significa que você vai concordar com o que ele fez. Entende? Perdoar não é permitir o erro, a repetição dele. Ah, eu te perdoo. Mas você entra na mesma sintonia, na mesma coisa e revive tudo aquilo. Perdoar não é parar de sentir dor. Quando a gente perdoa, não significa ali, gente, que de imediato aquilo não vai te doer mais. E aquilo deixou sequelas. Por isso que uma boa terapia é muito importante para você saber ir desconstruindo isso, saber lidar com esses sentimentos, né? Mas é um primeiro passo, lógico. Perdoar não é confiar. Às vezes a pessoa pisou na bola feia, foi uma situação grave, não significa que perdoar você vai de braços abertos, confiando cegamente de novo na pessoa, né? A gente não pode ser ingênuo também. Perdoar nem sempre é reconciliação. Você não deseja o mal para a pessoa, você pode orar pelo bem-estar dela, seguir sua vida, não significa que vocês vão voltar a ter a mesma relação. Então essas são algumas pontuações que o Rossandro faz aqui sobre o que não é perdoar, tá? Vou fazer os flashcards com o material certinho, resuminho de cada uma dessas frases que ele explicou, para a gente deixar bem trabalhado esse tema, tá? E vamos tomar desse santo remédio. Trabalhar essas mágoas, querer enxergá-las, tá? Vamos enxergar, vamos acolher e vamos andar na direção de sarar esse sentimento, melhorar a nossa energia e esse padrão vibratório e a forma como a gente está comunicando com tudo ao nosso redor, né? Enfim, estarmos em harmonia, em sintonia com as leis universais.
Então, meus irmãos, eu agradeço a vocês, tá? Imensamente pela companhia essa noite. Eu espero do fundo do meu coração que possa ter sido produtivo para vocês, tá? Que de alguma forma eu tenha ajudado, porque acreditem, né? Quando eu estava estudando sobre, me ajudou muito, foi muito importante. E eu espero que possa plantar mais algumas sementinhas aí para harmonizar a vida de vocês, tá? Vamos fazer então a nossa oração para encerrar em gratidão, com todas as boas energias, para a gente ter uma noite tranquila e um bom final de semana, né? Vamos fechar os olhos e levar o pensamento a Jesus. Mestre, estamos encerrando o nosso intervalo de reflexão, sabendo que tudo que é guardado no nosso coração gera sentimentos que são a base da nossa comunicação com o universo e todos os seus ocupantes. Que possamos levar essa serenidade, essa energia magnífica para dentro do nosso lar mental e sentimental, para limpar o nosso coração, trazer a saúde, a harmonia que tanto desejamos. Possamos estender esse conhecimento à prática, que possamos ter a coragem de viver o seu Evangelho, pois sabemos que vivê-lo só nos traz felicidade, descobertas fantásticas, esperança, que mesmo em meio às dificuldades nós não nos esqueçamos do amor de Deus e da nossa capacidade de sempre se adaptar e ressignificar situações que vivemos. Nesse clima de gratidão e luz, encerramos com o nosso Pai Nosso, pedindo Deus levar energias de proteção aos nossos irmãos desencarnados, aos nossos irmãos encarnados nos hospitais, nas penitenciárias, nos orfanatos, nas ruas, levar o consolo para todos que necessitarem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, da prática de todo mal. Assim seja. Muito obrigada, queridos. Boa noite para vocês. Fiquem todos bem. Se precisarem de mim, é só me chamar. Estou aí no meu Instagram, Jaque_Is. Também estou no WhatsApp lá no grupo do Celca. Estou no outro Instagram, Estragão é bom, lá do Coração de Mãe. Estou aqui no Facebook. Qualquer sugestão, dúvida, qualquer coisa, só me chamar, tá? Beijos e muito obrigada.